Nota de aviso. Neste vídeo, todas as afirmações e implicações graves a respeito das consciências e moral de protestantes presumem como objetos destas críticas os protestantes bem informados na teologia, obstinados e culpavelmente renegadores da verdade, e não todo e qualquer crente individual, que no máximo incorre em heresia material. Assim, portanto, aqui eu não critico protestantes em geral, mas apenas os que são mais doutos e conhecedores, principalmente os que têm mais treinamento de apologética. E quaisquer protestantes mencionados ou mostrados neste vídeo, minha intenção não é criticá-los, mas sim a sua doutrina. A soteriologia é o escopo de estudo teológico sobre como nosso Senhor Jesus Cristo salva a humanidade. Como é o caso para tantas outras doutrinas relativas às divergências entre as centenas de denominações e seitas protestantes, a teologia, quanto ao sacrifício do Calvário, diverge de similar modo. Enquanto a visão autenticamente católica neste assunto é que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por um ato de sumo amor e perfeita obediência ao Pai Onipotente, fez um ato reparador pelos pecados do mundo, do qual flui toda a graça salvífica a todos os homens, quem devem voluntariamente aceitá-la em via dos sacramentos instituídos por ele. Protestantes de todo tipo creem na heresia da salvação pela fé somente, sumarizado no latim por sola fide e inventado pelo heresiarca Martim Lutero no século XVI d.C., golpeando a unidade da Santa Igreja, tendo-a pregada pela Alemanha e mais literalmente nas portas da Igreja de Todos os Santos de Wittenberg. E uns creem, ademais, na não menos pior tese blasfema da expiação penal substitutiva, inventada por João Calvino, outro herege. Convenhamos que há protestantismos e protestantismos. De fato, a intenção deste título era sim para escandalizar protestantes, mas de nenhum modo é minha intenção negar que eles sejam cristãos. Muito isto negam alguns católicos que pertencem mais à tradição católica, afirmando que muitos santos, incluindo alguns catecismos antigos, negam que protestantes sejam cristãos, embora na igreja moderna muito se diga que protestantes de fato sejam nossos irmãos separados na fé, assim como afirmam numa linguagem um tanto ecumênica que os judeus sejam os nossos irmãos mais velhos na fé, o que pode ter uma interpretação caridosa e uma interpretação ambígua, talvez até propositalmente. Mas, indo para longe desta intenção ecumênica, é válido notar que a minha intenção aqui é converter protestantes, e não que eles continuem em suas seitas heréticas, fora das quais não há salvação. Apenas na religião católica há salvação. Portanto, dizer isto é sempre um ato de caridade, e não de confrontamento, ou de enaltecimento do próprio ego, ou de habilidades apologéticas. É óbvio que o erro do protestantismo é um em que se pode encontrar uma pessoa, materialmente apenas, e não formalmente, conforme seria cair no pecado da heresia. É claro que nem todos os protestantes pecam por serem protestantes, mas, de fato, continuam a viver em uma vida que é favorável ou até banalizante a certos tipos de pecados, os quais eles podem, por interpretação e livre exame das Escrituras, concluir que não sejam pecados. E é aí onde muitos protestantes podem acabar se condenando. Portanto, é essencial prestar atenção em todas as objeções lançadas contra o protestantismo. Se um protestante de fato tem fidelidade à sua seita, ou está convicto de que o protestantismo e suas 5 teses, as suas 5 solas, sejam de fato correspondentes com a verdade revelada por Deus, então todos deveriam estar dispostos a ouvir todas as críticas católicas. De fato, o título deste vídeo é uma suposta resposta a muitos protestantes que confundem tanto a natureza do Evangelho ao ponto de afirmar que católicos não são cristãos por não acreditarem no sola fide, ao afirmarem que o propósito do Evangelho é que se salve o homem apenas pela fé, e que, portanto, católicos teriam anatematizado o Evangelho no Concílio de Trento, que foi o concílio ecumênico que condenou, principalmente, os erros protestantes. O que é necessário para uma denominação ser considerada uma igreja cristã? A aceitação do evangelho puro. O evangelho que diz o seguinte, a salvação é só por meio da fé em Cristo, no evangelho puro, sem acréscimo. Se ela fala assim, olha, a salvação é pela fé em Jesus, mas...
Aí, depois desse mas, já foi pro saco. Sim. Abraço. Sim. Tem que ter Maria. Tem que ter boas obras. Tem que ter... Não, sinto muito, não é mais uma igreja cristã. Ficaram bravos comigo outro dia aí, desceram o pau em mim, que eu falei que o catolicismo não é cristianismo. E eu vi isso, só falando. Reforço isso, não é. O cristianismo ele acolhe a doutrina intocável de que a salvação é só pela fé em Cristo. Sim. Essa é a fé cristã. Eu creio nele só, eu sou salvo. Então esse é o primeiro fator, uma soteriologia evangélica, ortodoxa, exclusivista. É o único caminho. Todas as religiões levam a Deus. Não, não, é isso aqui. Assim, se valem dessa nova definição de evangelho, isto é, a salvação dos homens pela fé apenas em Cristo, como uma justificativa para chamar católicos de não cristãos, ou de se diferenciarem dos católicos, apropriando-se do termo cristão para si próprios. Os protestantes podem até se encontrar, de alguma maneira, até que válida, se pegarem perguntando por que católicos têm um apego tão firme à tradição. A resposta vem de um argumento razoável. É fato que, numa religião, quando há uma novidade doutrinal, é válido se perguntar se ela, ou se ela não, se encontra dentro das margens da ortodoxia dessa religião. Porém, quem tem a autoridade de determinar tal ortodoxia? A autoridade se torna literalmente impossível dentro de qualquer sistema de livre exame bíblico. Portanto, o apego à tradição não é desordenado. Existe um argumento pragmático para ao menos investigar o catolicismo, que é o simples fato da Igreja Católica ser, de fato, a igreja mais antiga que existe. A igreja cristã mais antiga que existe, que antecede todos os tipos de seitas protestantes que foram surgindo e surgindo uma após a outra, de cisma após cisma após cisma, galhos saindo de galhos, saindo de galhos, saindo de galhos. Então, seria perfeitamente justo um protestante pegar se questionando se a igreja dele mantém as práticas históricas. Exatamente como se irá ter conforto intelectual na sua religião quando se despreza mais de 1500 anos de uma história que a suposta versão falsa, a suposta igreja corrompida, a suposta igreja paganizada por Constantino, tem mais do que a sua. É necessário extremos níveis de orgulho para se acreditar que Martinho Lutero, ou você, ou seu pastor, foram os que realmente conseguiram capturar a fé cristã do jeito correto, de uma maneira que a Igreja Católica Apostólica Romana, esta mesma igreja, a que recebeu a autoridade diretamente dos apóstolos, esta mesma igreja que guarda a mesma fé dos primeiros cristãos, como se verá neste vídeo. Como se pode dizer que você está certo e todos os cristãos de antes de você estavam errados? Como se pode fazer isso? Como se pode dizer que Lutero estava certo e toda a igreja inteira antes dele estava errada? Que todos os bispos, todos os mártires, todos os confessores, todos os grandes santos piedosos, todos os místicos, todos os santos que fizeram milagres, todos estavam corrompidos sob a sombra da igreja romana. Para um cristão ser protestante, como se verá nesse vídeo, ele precisaria acreditar que a igreja que Cristo fundou se corrompeu tão rápido, mas tão rápido, que ocorreu tal corrupção no primeiro século em que Jesus viveu. Porque a igreja primitiva já possuía bispos, já possuía presbíteros, já possuía diáconos, e estes ofícios realmente imprimiam caráter e não eram apenas papéis, de uma forma que um protestante hoje, numa igreja evangélica, não poderia se chamar de diácono auto-intitulado, não, eles tinham que ser ordenados por outros. Um diácono precisaria ser ordenado por um bispo. Um presbítero precisava ser ordenado por um bispo. Accipiamento in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe manipulo terro fructus bonorum Patris et Filii et Spiritus Sancti. Tunica iunitatis. Dominus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. O bispo é quem ordena, então nenhum pastor pode assumir sua própria autoridade. Essa é uma ideia completamente alienígena para os primeiros cristãos. Portanto, o protestante que não valoriza a antiguidade, que não lhe dá valor, está se perdendo. Porque aquele que é inteligente o suficiente para saber o valor disso e voluntariamente se abstém de investigar a história, também é culpado de uma ignorância vencível, uma ignorância que ele desejou ter, ao invés de uma ignorância que
ele simplesmente não foi culpado de ter. Aquele escolhe não ficar sabendo do que os primeiros cristãos acreditavam. E é isso que muitos protestantes realmente, de fato, fazem. Tapam seus ouvidos, tapam seus olhos ao ler ou ouvir de católicos expressando a crença, o credo dos primeiros cristãos. E se isto não for razão suficiente para se questionar, então pegue também o que a própria Igreja diz. O Papa Eugênio IV afirmou, no seu documento Cantate Domino, a Sacrossanta Igreja Romana crê firmemente e professa que ninguém que não esteja dentro da Igreja Católica, não só pagãos, mas também judeus, hereges ou cismáticos, pode tornar-se participante da vida eterna, mas irá para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, a não ser que, antes da morte, se una a ela, e que é tão importante a unicidade do corpo da Igreja, que só aos que nela permanecem e lhe aproveitam para a salvação os sacramentos da Igreja, e lhes dão prêmios eternos os jejuns, as esmolas e as demais obras de piedade e os exercícios do dever cristão, e que ninguém, por mais esmolas que dê, ainda que derrame seu sangue pelo nome de Cristo, pode salvar-se se não permanecer no seio e na unidade da Igreja Católica. Esta é uma afirmação dura, e de fato, nos dias de hoje, e também naquele tempo, ela já era entendida à luz de outras doutrinas, como a ignorância invencível. De fato, nem todos os protestantes, como afirmado anteriormente, é culpado da sua heresia. Mas o quanto mais ele investiga, quanto mais ele pesquisa, mais ele deve tomar cuidado no gelo onde pisa. O sola fide dos protestantes é formulado, de maneira geral, como a noção de que o homem é salvo imediatamente ao aceitar Jesus como seu único Salvador. Acreditando no Santo Evangelho e na Bíblia como um todo, daí argumenta-se que o papel das obras na salvação é um mero efeito, ou seja, aquele que aceitou Jesus e já está salvo, como sinal e fruto da salvação, irá automaticamente praticar boas obras, o que sempre se resume em viver uma vida segundo os valores considerados bíblicos, o que, de seita a seita, pode variar. Enquanto o dogma autenticamente cristão e católico, enraizado na crença histórica desde os primeiros séculos do cristianismo, tem em vista que a salvação do homem se dá por um processo de vida inteira, o qual começa com a recepção da fé através da graça, que dirige a pessoa à recepção dos sacramentos necessários, sinais eficazes da graça salvífica, e segundo as capacidades, a salvação depende da operação de obras boas na fé, inseparadas da fé, e se consuma na hora da morte, a separação do corpo e da alma em estado de graça, em que o homem é julgado segundo a sua vida em cooperação com a graça de Deus, e tem seu destino determinado por ele como sendo a vida eterna, por recepção imediata ao céu, ou antecedido pela purificação no purgatório. A visão protestante, pelo contrário, equivoca a salvação não como um processo, mas um evento único e temporal durante a vida, após o qual o crente permanece salvo a vida inteira antes de morrer e ir para o céu, ou adormecer, esperando a ressurreição dos mortos, ou ainda para ser arrebatado antes da tribulação, segundo varia de seita para seita. Acontece que o próprio autor desta sola fide, heresia condenada pelo Concílio de Trento, assumiu em uma de suas cartas que ele mesmo foi quem acrescentou a palavra apenas, após a menção de fé, na passagem de Romanos, capítulo 3, versículo 28, de São Paulo, enquanto sempre prevalecer até então, e posteriormente prevalecerá, em traduções sensatas, a ausência de tal apenas. Veja só um exemplo da tradução cristã. Esta é uma tradução da Bíblia do Padre Mato Soares, uma tradução evidentemente católica. Porquanto sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Outra, desta vez uma tradução protestante. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Esta é a tradução Almeida Corrigida Fiel, ACF. Agora vejamos a tradução de Lutero, traduzida ao português do alemão. Então nós sustentamos agora que o homem é justificado sem as obras da lei, somente pela fé. Não pronunciarei o alemão. Eis a sua admissão escrita na carta aberta sobre a tradução, em 1530, dada e seguida de uma justificativa baseada nas nuances da sua língua natal, o alemão. Do mesmo modo, eu sabia muito bem que em Romanos 3 não havia a palavra solum no texto latino ou grego, e não precisavam me ensinar isto os papistas. É verdade, estas 4 letras S-O-L-A, que as cabeças de asno admiram como as vacas a uma nova porteira, não estão no texto. Eles não veem que isso corresponde perfeitamente ao sentido do texto, e, quando se quer traduzir com clareza e consistência em alemão, deve estar presente,
porque eu quis falar em alemão, e não em latim nem em grego, quando me propus falar em alemão ao traduzir. Isso, porém, é propriedade da nossa língua alemã, que, quando usada para tratar de duas coisas, das quais uma é afirmada e outra é negada, necessita da palavra solum allen, acompanhando a palavra nicht ou kein, não, nenhum. Assim, por exemplo, quando se diz: o camponês traz somente grãos e nenhum dinheiro. Não, realmente agora não tenho dinheiro, mas apenas grãos. Eu somente comi e ainda não bebi. Apenas escreveste e não leste. E inúmeras formas semelhantes no uso diário. Aqui, Lutero faz esta admissão de culpa. Não necessariamente de culpa, ele realmente acreditava que a sua adição compreendesse melhor o texto e batesse com a sua interpretação de sola fide, desde quando uma mera adaptação linguística poderia ser adaptada como doutrina, uma tal que hoje alguns protestantes dogmatizaram ao ponto de alegarem que a aceitação de sola fide é um requisito para ser considerado cristão. O mesmo protestante que inventou sola escritura, a heresia de que a Bíblia dá a única regra infalível de fé, foi quem abertamente admite adicionar uma palavra à própria escritura de uma maneira que obviamente muda o significado da passagem. A falsa doutrina do sola fide é contrariada na Sagrada Escritura. A Epístola de São Tiago já é evidência disto, mas cabe responder a Romanos 3. A distinção notável é que São Paulo fala das obras da lei, isto é, a lei do Antigo Testamento de Deus com o povo judeu, no contexto da admoestação contra os hereges judaizantes no primeiro século. O que são as obras da lei? Ora, são a circuncisão, a observância às leis alimentares, que proíbem sangue, carne de animais sem casco fendido e não ruminantes, a prescrição ao sabá e a lei mosaica em geral, que faziam de alguém um bom judeu. O erro judaizante cometido por judeus convertidos à igreja se firmava em alegar que para ser cristão, primeiro se tinha de ser circuncidado, fechando a porta evangelizadora aos gentios. Tirar Romanos 3 de contexto é a tática protestante. É evidente que obras da lei não significam boas obras em vista da fé cristã, porquanto obras da lei tinham uma conotação profundamente judaica. É um fato infeliz, conhecido por muitos católicos informados, que Martinho Lutero sofria amplamente de escrúpulos de consciência. Aos que não sabem, escrúpulos de consciência no catolicismo são um tipo de doença espiritual em que o fiel se encontra em um estado constante de autoexame e ansiedade a respeito de se pecou ou se não pecou mortalmente, se está impedido de comungar ou se não está impedido de comungar devido a alguma falta que poderia ter sido, talvez por consentimento, um pecado mortal. É documentado que Martinho Lutero, enquanto monge agostiniano, passava 6 horas ou mais confessando-se, às vezes até em própria desobediência ao seu confessor. Ele confessava os mesmos pecados, acreditando que não estivera realmente arrependido nas suas confissões passadas. Acredita-se que essa teria sido a principal causa de Lutero ter se apegado tão firmemente à tese do sola fide, principalmente para negar a necessidade de confessar os pecados a um padre. Independente de quaisquer revelações privadas, especialmente aquela de uma santa dizendo que teria visto Martinho Lutero no inferno, essa é uma boa razão pela qual um católico pode talvez ter a esperança de que Martinho Lutero teria sido salvo, pois de fato a escrupulosidade é uma doença espiritual terrível de se ter. Agora eu retomo, com devida ênfase, ao tópico. Aqui esclarecerei como que São Paulo interpreta a fé e se essa fé realmente vem à exclusão das boas obras. O apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 27: Onde está, pois, ó judeu, a tua glória? Foi excluída. Por que lei? Pela das obras? Não, mas pela lei da fé. Porquanto sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porventura Deus só o é dos judeus? Não é ele também dos gentios? Sim, certamente ele o é também dos gentios. Porque há um só Deus, que justifica pela fé os circuncidados e também pela fé justifica os incircuncidados. Ele implicitamente está afirmando que a sua definição de obras exclui as obras que os gentios são capazes de fazer em nome da bondade. De fato, quando ele fala de obras, ele quer dizer apenas as obras da lei mosaica, porque, se não fosse isto, não faria nenhum sentido ele querer implicar que os gentios são incapazes de fazê-las. E de fato, esta implicação está no texto, pois ele afirma que a salvação por obras excluiria os gentios. Isto não seria o caso se salvação por obras não significasse apenas as obras da lei. Em Romanos capítulo 2, versículo 13, e ademais: De fato, não são justos diante de Deus os que ouvem a lei, mas também os que observam a lei é que serão justificados.
Com efeito, quando os gentios, que não têm a lei escrita, fazem naturalmente as coisas que são da lei, esses, não tendo a lei, a si mesmos servem a lei. A circuncisão aproveita, é verdade, se guardardes a lei, mas, se fores transgressor da lei, com a tua circuncisão tornas-te incircunciso. Se, pois, um incircunciso guardar os preceitos da lei, não será, apesar da sua incircuncisão, considerado como circunciso? É evidente pelas falas do próprio Beato Paulo que ele não desmente a necessidade de obras como catolicamente entendidas, isto é, a recepção dos sacramentos e a prática das virtudes, mas dá exortação aos judaizantes ao fato de que as obras da lei mosaica, realizadas sem a santidade, de um modo legalista, não promovem a justificação, mas aumentam e fomentam a hipocrisia. Não é à toa que ele diz: a circuncisão aproveita, se guardardes a lei. Ou seja, os patriarcas do Velho Testamento que morriam, apesar de não irem para o céu, ficavam na mansão dos mortos, em Sheol, no seio de Abraão, até Jesus lá descer na vigília pascal, no sábado antes da Páscoa da Ressurreição, para levar todos os justos patriarcas que foram salvos pela observância não só da letra da lei mosaica, mas também do espírito da lei, ao céu. Em Romanos 7, versículo 6, São Paulo diz: mas agora estamos livres da lei, mortos para aquilo que nos tinha cativos, a fim de que sirvamos a Deus segundo o novo Espírito, que é a graça do Espírito Santo, e não segundo a antiga letra da lei de Moisés. Em 2 Coríntios capítulo 3, começando no versículo 5, ele diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa sobrenaturalmente boa como vinda de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez idôneos ministros da nova aliança, não pela letra da lei, mas pelo Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eis aqui a exortação de São Paulo contra a heresia judaizante e não contra a necessidade de boas obras na vida cristã. Ele diz, em Romanos capítulo 2, versículo 21, tu, pois, que ensinas os outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que se não deve cometer adultério, és adúltero. Tu que abominas os ídolos, cometes o sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus, transgredindo a lei. Aqui ele condena explicitamente a hipocrisia. Não necessariamente ele condena a lei, muito menos as obras boas da vida cristã. E se há uma lei que ele condena, esta seria a lei mosaica. Porventura quer saber o que Paulo realmente pensa a respeito da necessidade de obras boas da fé cristã para a salvação? Não se precisa olhar muito além de Filipenses capítulo 2, versículo 12, onde ele exorta os filipenses. O apóstolo diz: portanto, meus caríssimos, como sempre tendes sido obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. O apóstolo Paulo manda que trabalhem na salvação com temor e tremor. Isso não poderia ficar nem um pouco mais distante da ideia protestante de salvação pela fé apenas. A Bíblia diz que o temor a Deus é o início de toda a sabedoria. Isso é uma coisa que os protestantes cada vez mais perderam ao longo do tempo e hoje se manifesta da pior forma entre os evangélicos, de maneira que, cada vez mais, eles têm cada vez menos temor de Deus, eles se horrorizam cada vez menos do pecado, cada vez menos se esforçam para fugir de ocasiões de pecado, e assim acabam tratando Deus como se ele fosse uma espécie de paizinho, que, no dia do juízo, iria desviar o olhar a seus lados podres e tratá-los como se fossem justos, de uma forma imputativa, ao invés de olhar para os méritos que eles conquistaram através da graça que Deus deu, que Deus de fato espera que multipliquem. Aliás, São Paulo fala da palavra trabalho. Trabalho é o que mais se aproxima de obras, o que os protestantes rejeitam como necessário para a salvação. Trabalho é o que São Paulo manda que façam na salvação, como se a salvação fosse um projeto. Isto é abominado por protestantes, mas está nas próprias palavras do autor inspirado, que é São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Neste sentido, não há possibilidade de algum protestante interpretar trabalhar como acreditar mais, ou ter mais confiança em Deus, ou alguma coisa do tipo, que reforce a ideia de fé, porque não é disso que ele está falando. Ele está se comunicando para cristãos. Então, de qual maneira ele poderia estar se referindo a aceitar Jesus mais e mais, já que protestantes acreditam que uma vez salvo, sempre salvo? Muitos protestantes têm esse dogma, às vezes formulado como a perseverança dos santos, nos termos calvinistas, ou até mesmo chamado segurança eterna. Assim, os protestantes ganham uma consciência extremamente relaxada a respeito de tais matérias, ao ponto de nem levarem Deus a sério.
Jesus, em sua infinita sabedoria, uma vez contou aos seus discípulos a parábola dos talentos. Ele diz, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Será também como um homem que, estando para empreender uma viagem, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu. Logo em seguida, o que tinha recebido 5 talentos foi, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi fazer uma cova na terra e nela escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito depois, voltou o senhor daqueles servos e chamou-os às contas. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu entregastes-me 5 talentos, eis outros 5 que lucrei. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas. Entra no gozo do teu senhor. Apresentou-se também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que lucrei outros 2. Seu senhor disse-lhe: Está bem, servo bom e fiel, já que foste fiel em poucas coisas, dar-te-ei a intendência de muitas, entra no gozo do teu senhor. Apresentando-se também o que tinha recebido um só talento, disse: Senhor, sei que és um homem austero, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. Tive receio e fui esconder o teu talento na terra. Eis o que é teu. Então o senhor disse-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, dar o meu dinheiro aos banqueiros, e, à minha volta, eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que julga ter. E a esse servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade. Todas as nações serão congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que tiveram à direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era peregrino, e recolhestes-me, nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, estava na prisão, e fostes visitar-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quanto é que nós te vimos famintos, e te demos de comer, sequioso, e te demos de beber? Quando te vimos peregrino, e te recolhemos nu, e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos visitar-te? O rei, respondendo, lhes dirá: Na verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes? Então eles também responderão: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou peregrino, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te assistimos? E lhes responderá: Na verdade vos digo, todas as vezes que não o fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. O próprio Senhor Jesus é o maior refutador do sola fide que existe. Pois vê-se que o homem é justificado por obras e não apenas por fé, como diz São Tiago. Deveras, a única frase na Bíblia inteira em que a expressão fé somente é empregada é na Epístola de São Tiago, em que ele diz que a salvação não se dá assim. A visão protestante é a seguinte: pode haver obras sem fé, o que não salva, e pode haver fé acompanhada de obras, o que salva. Mas não há fé verdadeira sem obras, ou seja, se alguém tiver fé sem obras, ela não acredita realmente.
A carta de Tiago não só ressalta a necessidade de obras, mas também desmente a noção de obras como um mero sinal automático que comprova a fé, havendo tanto a possibilidade de se ter fé sem obras e obras sem fé. A visão protestante, portanto, de que a fé na ausência das obras é inexistente, é, pois, falsificada. Aqui, em Tiago capítulo 2, versículo 18, o apóstolo fala das obras sem fé. Poderá igualmente alguém dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Aqui fica óbvio que sem fé é impossível agradar a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6, mas igualmente diz a Escritura. São Tiago, capítulo 2, versículo 14. Que aproveitará, irmãos meus, se alguém diz que tem a fé e não tem obras? Porventura poderá salvá-lo tal fé? Aqui fica claro que tal fé existe, ou seja, o homem que não pratica boas obras, mas acredita no Evangelho, não deixa de ser crente, por não fazer boas obras. A fé dele é real, não só um fingimento, embora ele não faça obras, e assim não tenha fé salvífica, ou seja, mesmo que tenha fé, não será salvo. Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Portanto, aqui, morta não pode significar inexistente, mas sim infrutífera para a salvação. Os versículos que seguem fazem disto muito claro. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas isso não basta, porque também os demônios creem, e todavia tremem no inferno sob os golpes da justiça divina. Os demônios não só creem, mas também sabem de tantos mais segredos do que nós a respeito de Deus e do universo, mas estão no inferno neste exato momento por culpa própria das suas más obras e também da sua má vontade, especialmente. Tu queres saber, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi ele justificado pelas obras, oferecendo seu filho Isaque sobre o altar? Tu vês que a fé cooperava com as suas obras, e que a sua fé foi consumada por meio das obras. E cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6. E foi chamado amigo de Deus. Vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. De mesmo modo também Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras, recebendo os mensageiros enviados por Josué, fazendo-os sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé sem obras existe, porque se não existisse não haveria sentido em São Tiago falar dela, mas é insalvífica, como também o corpo sem espírito não deixa de existir, mas é imprestável. Portanto, acreditar no Evangelho não produz automaticamente as boas obras, ainda que a crença continue a existir, e as obras devam ser feitas na cooperação voluntária do homem com a graça divina. Alguns protestantes citam Efésios, capítulo 2, versículo 8, como uma prova de sola fide, ou por extensão, o outro lema protestante, o sola gratia, ou graça apenas. O problema é que católicos não têm problema algum com sola gratia, isto é, a ideia de que todas as obras salvíficas, desde a fé inicial, a recepção dos sacramentos, até a perseverança final, dependem todos da graça de Deus, e serão impossíveis sem ela. A graça é o que instiga tudo, o que conduz o homem à vida eterna. O que a passagem a seguir não prova é o sola fide. Porque pela graça fostes salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, porque é um dom de Deus. Não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. O que é aquilo que não vem das obras, segundo São Paulo? A salvação pela graça mediante a fé. Isto é perfeitamente católico e ortodoxo, porque o homem não pratica voluntariamente as obras que ele escolhe praticar, sem uma predisposição pela graça divina. Ocorre que protestantes, usualmente de seitas calvinistas, ora acreditam nos lemas doutrinais da depravação total e às vezes a graça irresistível, ambos limitadores do livre-arbítrio, isto é, respectivamente, que o homem após a queda ficou tão mal que é incapaz de realizar ou desejar qualquer bem separado da graça divina, e que o homem que recebe a graça divina é incapaz de resisti-la pela vontade própria. Assim, o homem não é livre. Segundo esta linha, todo bem feito pelo homem procede apenas da graça de Deus, e se o homem não faz o bem, é porque Deus não lhe deu a graça, e isto porque Deus não o quis. Assim, segundo esta blasfêmia, Deus não deseja o bem, e é tanto o criador do bem quanto do mal, pois todo o mal da impenitência é causado por Deus por sua escolha de não dar graça irresistível para uns e dar para outros, embora ambos grupos sejam igualmente sem merecimento. Assim, para eles, Deus se torna um ser irracional, que faz tudo sem motivo.
Santo Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, na questão 109, nos artigos 2º, 5º, 6º e 7º, resume a visão católica, dizendo: no artigo 2º, contudo, pelo pecado, não ficou a natureza humana totalmente corrupta, de modo a ficar privada de todo o bem natural. Por isso, pode o homem, mesmo no estado da natureza corrupta e por virtude da sua natureza, fazer algum bem particular, como edificar casas, plantas, vinhas e coisas semelhantes, mas não pode fazer todo o bem que lhe é connatural, sem falhar em caso algum. No artigo 5º, o homem, pela sua vontade, pode fazer obras meritórias para a vida eterna, mas, como diz Agostinho, no mesmo livro, para isso é necessário que a vontade lhe seja preparada pela graça de Deus. No artigo 6º, é próprio do homem preparar a sua alma, por fazê-lo com livre-arbítrio, contudo, não o faz sem auxílio de Deus, que o move e o atrai para si, como dissemos. No artigo 7º, o homem de nenhum modo pode ressurgir do pecado por si mesmo sem o auxílio da graça. Assim, fica claro que a visão católica rejeita a depravação total e a graça irresistível, dada a possibilidade do homem pós-queda desejar certos bens naturais, mas não os sobrenaturais, e por livre-arbítrio cooperar com a graça que lhe ordena aos bens sobrenaturais, embora ultimamente o mérito seja de Deus por ter lhe dado a graça. Porém, esse tipo de teologia é muito complicado para alguns protestantes. Paulo, ademais, diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade, em que as últimas palavras dão uma qualificação para tal fé que vale, implicando que é possível ter uma fé real que não salva. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, ele diz: pois é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que mereceu enquanto estava no corpo, bem ou mal. Aqui ele fala de receber o que mereceu no juízo, provando o livre-arbítrio e a cooperação livre com a graça de Deus, segundo o ensinamento católico, porque caso contrário Deus seria injusto, cobrando e julgando o homem segundo coisas que ele não escolheu fazer. O livre-arbítrio, em si negado por hereges calvinistas, com a sua visão estrita e literalista de predestinação, é afirmado por Deus na Bíblia, como em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 ao 20. Eu chamo hoje por testemunhas o céu e a terra, em como vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a tua voz, permanecendo unido a Ele, porque nisso está a tua vida e a origem dos teus longos dias que passarás na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Está escrito também em Eclesiástico capítulo 15, versículos 14 ao 17. Deus criou o homem desde o princípio e deixou-o na mão do seu conselho. Deu-lhe mais os seus mandamentos e os seus preceitos. Se quiseres observar os mandamentos e praticar sempre com fidelidade o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti água e fogo. Lança a tua mão ao que quiseres. Também diz o santo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. E São Paulo já refuta a doutrina da graça irresistível em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 ao 2, dizendo sabiamente: na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pois ele diz: eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ora, é possível recebermos a graça de Deus e isto ser vão, não por culpa de Deus, mas por nossa culpa, por nossa liberdade. Portanto, a Sagrada Escritura facilmente humilha o calvinismo e suas doutrinas. Mas voltemos ao assunto da salvação. Protestantes gostam também de afirmar que o plano católico de salvação envolveria fé mais obras. De uma maneira, eles cometem um grande equívoco, porque, na realidade, segundo a doutrina católica, e isto se vale dizer porque este vídeo não deve apenas ser apologético, mas também catequético, como toda boa apologética deve ser, ensinando o que a Igreja realmente ensina. A Igreja Católica ensina que a salvação do homem ocorre pela prática das 3 virtudes teologais. Há 7 virtudes no total. 4 são virtudes cardeais, ou também chamadas de naturais. São virtudes que o homem pode alcançar apenas à luz da razão e da sua própria natureza. Elas são a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. As demais 3 são virtudes teologais, ou seja,
O homem depende apenas de Deus e da sua graça para recebê-las, para tê-las infusas em sua alma. Embora elas não sejam praticadas sozinhas, o homem deve praticá-las voluntariamente em cooperação com a graça. Elas são a fé, esperança e caridade. Muitos protestantes, obviamente, enfatizam apenas a fé. A fé é absolutamente necessária para a salvação. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Porém, a caridade é uma que é muito ignorada pelos protestantes. A esperança já é mais misteriosa a eles. A esperança é a virtude que se pode mais conhecer facilmente através do pecado contra ela, que é o desespero. Judas Iscariotes cometeu este pecado ao duvidar da sua própria salvação e da sua possibilidade de receber o perdão de Jesus após ter traído. A esperança vai conforme o nome diz, mas ela não é uma esperança meramente humana baseada em probabilidades. Na verdade, ela é uma confiança extrema em Deus, a qual flui da fé. Por isso, ela é teologal e não apenas natural. Então, da mesma forma como as heresias, o ateísmo, as falsas religiões, o Islã e todas elas são pecados contra a virtude da religião, o desespero é um pecado contra a virtude da esperança. Já a caridade se refere geralmente a dois tipos de caridade. Existe a caridade que se refere às práticas quanto ao corpo, ou seja, fazer o bem ao homem com base em suprir as necessidades do seu corpo. Como nosso Senhor já mandou, alimentar os famintos, vestir os nus e visitar os desolados, consolar os tristes e muito mais. Já também há obras de caridade espiritual, que também nosso Senhor mandou fazer. A caridade espiritual é o zelo pelas almas, rezar pelas almas, pregar o evangelho. Isto também é absolutamente necessário, e de fato, não se pode divorciar uma da outra. Assim, a filantropia, puramente divorciada da pregação do evangelho, também se torna um erro gravíssimo, assim como também pregar o evangelho, mas faltar com a caridade também é um mau testemunho. Mas a caridade vai além disso. Ela se refere ao amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo por amor a Deus. Quando os protestantes inventam a sola fide, quando eles proclamam a sola fide, eles não estão meramente elogiando a virtude da fé, mas eles estão excluindo as demais, especialmente as obras de caridade, e especialmente algo muito em particular com a caridade espiritual, que é o horror do pecado. Os protestantes banalizam o pecado, como eu já disse, e de fato, o que eles mais quiseram acabar é o sacramento da confissão. Por causa disso, convém muito, historicamente, que Martinho Lutero tenha sido muito escrupuloso, pois o sacramento da confissão acaba sendo o maior horror de alguém que teme pensamentos intrusivos e pecados contra a castidade. Dessa maneira, ninguém gosta de confessar, ou ao menos ninguém gosta do pensamento de ter que se confessar, até o momento de chegar lá no confessionário. A partir dali já é mais fácil. Mas a ideia de que você não pode pecar, e a ideia de que pecar mortalmente poderia te impedir de receber a Sagrada Comunhão na missa, de fato é um pensamento horrível. Assim, o espírito do protestantismo vem da negação da necessidade de obras de caridade por motivo da tibieza espiritual. Isto é, o mesmo espírito satânico, o não servirei, o eu não tenho que confessar para um padre, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo. Portanto, eles cometem uma inversão de valores. A confiança em Deus, que é uma virtude, é transformada de uma forma maligna em uma espécie de abuso da misericórdia. A fé se torna uma escapatória para dizer, eu creio, portanto estou salvo, especialmente num mundo mais secularizado. Essa desculpa de fé apenas nunca teria funcionado em uma civilização que estivesse no ápice do catolicismo. Muito pelo contrário, Lutero fez o que fez em um mundo que já estava começando a se tornar cada vez mais apóstata. Portanto, onde se encontra pouca fé na Terra, é muito fácil elevar a fé acima de todas as outras virtudes como se ela fosse a única. Destas virtudes, eu digo as virtudes teologais que são necessárias para a salvação. Em um mundo em que o assentimento às verdades reveladas na Igreja e na Escritura e na tradição já não se encontram em abundância, a fé acaba se tornando uma virtude raríssima. Portanto, os protestantes se viram justificados em elevá-la a esse nível de exclusividade. O que muitos protestantes não sabem é que a Igreja Católica não estipula uma quantidade específica de obras que um católico deve fazer para ser salvo. Muito pelo contrário, a Igreja obriga o católico à caridade, à boa vontade.
E nada muito mais que isso. Receber os sacramentos é necessário. Por quê? Para o batismo, se entra na igreja, que é necessária para a salvação. Na confissão, perdoa-se os pecados cometidos, especialmente após o batismo e especialmente os pecados mortais, que destroem a caridade no coração. Na verdade, essa é a doutrina por trás do pecado mortal. O pecado mortal te separa de Deus e te obriga a confessar, porque você morre espiritualmente. O estado de pecado mortal é um estado de morte. A pessoa que morre em estado de pecado mortal obstinado vai para o inferno. E por qual motivo? A igreja ensina explicitamente: o pecado mortal mata a caridade no coração do cristão. Quando uma pessoa consente, com total deliberação e total conhecimento, a uma matéria grave de pecado, ele está matando, expulsando a Santíssima Trindade de si mesmo. É por meio da penitência que ele se reconcilia com Deus e com a igreja. Tudo isto é um processo muito complicado, que os protestantes gostam de simplificar como salvação por obras. Ocorre que, quais são as obras? Um homem não tem que pagar para se confessar? A igreja não vende o céu para ninguém. Aliás, quando falam disso, tratam da matéria das indulgências, o que não são perdão dos pecados, mas sim remissão das penas temporárias para uma pessoa que iria pagá-las no purgatório. E o purgatório é um lugar para os salvos, logo a igreja nunca vendeu salvação para ninguém. O batismo é um sacramento gratuito, a confissão é um sacramento gratuito, a Eucaristia é um sacramento gratuito. É de um valor inestimável. A igreja faz o máximo para colocar o mínimo de obstáculos para a conversão e salvação de uma alma. A igreja não impõe nada a ninguém, aliás, a igreja sempre proibiu batismos forçados, e a igreja não obriga ninguém a se converter. Tudo que a igreja faz é proclamar a verdade de que fora dela não há salvação. Não é a igreja que instituiu isso, foi o próprio Jesus Cristo, ao dizer: "Ide batizai todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado." Desta maneira, e também especialmente em relação ao culto divino, essas modificações feitas no depósito da fé pelos protestantes, de uma maneira, provocou a criação de uma nova religião, especialmente uma nova religião quanto à virtude da religião, ou seja, o culto devido a Deus. Na verdade, a virtude da religião já é uma outra virtude que eu não mencionei ainda. Ela é uma virtude que flui diretamente da virtude da justiça. A religião é o culto divino, ou seja, ela é aquilo que é dever do homem para ser prestado a Deus, porque Deus é Deus. Ou seja, justiça significa dar a alguém o que merece, e Deus merece tudo. Portanto, a virtude da religião só pode ser cumprida propriamente com a teologia do sacrifício. O santo sacrifício da missa é o culto divino perfeito, e os protestantes abominam essa doutrina. Portanto, os protestantes criaram sim uma nova religião, como será visto em outras partes futuras deste vídeo. Eis que chega ao fim desta primeira parte. Gravações futuras darão continuidade. Reze um Ave Maria pela conversão dos protestantes, especialmente aquele mostrado neste vídeo.